Então vamos lá. Soberania de Deus. Esse é um tema que ele está escasso, quase a gente não ouve falar, tá? Da soberania de Deus. E por muitas pessoas não conhecerem a soberania de Deus, muitas pessoas estão desesperadas, estão cheias de medo, porque elas não conhecem a soberania de Deus. E se eu não conheço a soberania de Deus, eu não vou confiar no controle total de Deus sobre todas as coisas. De uns 100 anos para cá, irmão, pregações como os atributos de Deus, você quase não ouve falar, porque não dá ibope, não dá... O povo não está interessado em conhecer a Deus. O povo está interessado em de alguma maneira ganhar, saciar a sua ganância em Deus, porque promessas como: vem que Deus vai fazer, vem que Deus vai te dar um marido, Deus vai te dar ele de volta, Deus vai te dar a tua riqueza, Deus vai te prosperar. Esse tipo de mensagem substituiu os atributos de Deus. Porque muitos pastores sabem que se pregarem sobre o atributo da soberania de Deus, eles vão ter que deixar de fazer muita coisa no meio da igreja. Porque eles sabem que se ele pregar sobre soberania, ele vai ter que voltar para as Escrituras. Ele vai ter que voltar para a palavra de Deus. Ele vai ter que voltar para a Bíblia. E ele sabe que se ele pregar Bíblia, a igreja vai esvaziar, porque não dá retorno financeiro. Porque, fala a verdade, entre conhecer a Deus e entre uma promessa que Deus vai realizar o teu desejo, o teu sonho, qual que as pessoas querem? Não querem conhecer a soberania, os atributos de Deus. Elas querem, de alguma maneira, saciar o seu desejo de ganhar, de buscar riquezas para se autossatisfazer. Então, de 100 anos para cá, esse atributo de Deus, soberania de Deus, ele foi praticamente extinto. Você quase não ouve falar sobre isso. Mas campanhas de prosperidade está cheia demais, porque é isso que traz ibope, é isso que atrai pessoas. Porque se uma igreja que prega hoje a palavra de Deus tiver com a Bíblia aberta, irmãos, poucas pessoas realmente querem a Deus. Muitas pessoas elas estão dentro do templo na esperança de enriquecer ainda, de ter o marido de volta, de ter a mulher de volta, de ter a empresa de volta, mas eles não estão ali porque conseguiram conhecer a Deus e consequentemente amá-lo pelo que Ele é. Então muitos pastores anularam essa pregação porque não dá retorno. O que é a soberania de Deus? Vocês sabem dizer? O que significa Deus é soberano? Quem sabe dizer? Deus, Ele é soberano. A gente ouve falar sobre isso, sim ou não? Mas você sabe o que significa? Por isso, irmãos, que muitas pessoas elas estão sofrendo com a vida, porque não entenderam que tudo que existe, tudo que foi criado, está debaixo da vontade de Deus. Nada que acontece na terra ou no céu acontece sem a permissão de Deus. Tudo que acontece nos céus e na terra é porque Deus permitiu. E aí a gente vai desmistificar muita coisa, porque quando a gente fala de Deus, a gente só acha que Deus só permite o bem e o mal é o diabo. A gente sempre associa isso. Não, Deus só quer me abençoar, Deus só quer me dar coisas boas. A maldade quem traz é o diabo, como se o diabo fosse soberano e tivesse poder algum para fazer o mal chegar até nós. Mas a gente vai chegar lá, amém? Porque a gente julga muito, irmãos, que o diabo,
Aí a gente lembra quando Martinho Lutero diz assim, ó, até o diabo é o diabo de Deus, porque Deus usa o diabo para cumprir os próprios juízos de Deus. Então Deus usa o diabo para cumprir os propósitos de Deus. Pastor, dá um exemplo, onde que a gente vê isso? Jó, o próprio Deus afirma para o diabo, ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal, ele é um cara santo, ele é fiel, ele é firme. Tu viu lá ele? É firme demais. Aí o diabo, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele, tem um muro de proteção, ele tira esse muro para ver se ele continua sendo de Deus. E aí Deus fala, tá bom, eu vou tirar, mas você só vai até um certo limite. Você não vai tirar a vida dele, você não vai tocar no fôlego de vida dele, no resto pode. Isso expressa a soberania de Deus até no diabo, porque o diabo é criação de Deus. Bom? O diabo é criação de Deus. Tudo que Deus criou não tem vontade soberana. Soberania só se refere a Deus, tá bom? Vamos lá devagarzinho. Tudo que Deus criou não tem vontade soberana. Não pode agir sem que Deus permita. Nada, é nada mesmo, tá bom? Então vamos lá. Quando a Bíblia fala sobre a soberania de Deus, ela vai mostrar para nós que a soberania sempre vai estar ligada à atitude de Deus com a sua criação. A soberania de Deus sempre vai estar ligada a Deus agindo para com a sua criação. Não importa se é os seres humanos, ou se é a natureza, ou se é o próprio diabo, ou se é os próprios anjos, tá bom? Sempre está ligada à ação de Deus. Deus é soberano, está falando que Deus vai intervir se preciso for. Se for da vontade de Deus, ele vai intervir. Se não for, ele fica na dele. Mas ele faz o que ele bem entende, porque ele é o Criador de todas as coisas. Mas vamos lá. A palavra soberania significa, primeiro, superioridade de categoria, superior aos demais. Então, quando fala de soberania, está falando de algo que é superior a qualquer outra categoria que exista. Deus é superior. Lembra que a gente falou sobre a santidade de Deus? Nós falamos da santidade de Deus e a nossa. A nossa está baixa, mas a santidade de Deus ela é tão alta, tão alta, tão alta, que não há como comparar com a santidade de Deus, porque Ele é santo demais, não há outro que chegue perto da santidade de Deus. Assim também, a superioridade de Deus em relação à sua criação, é gigantesco o tamanho. Tá bom? Na Bíblia, o conceito de soberania de Deus é mostrar Deus como rei, tá? Quando fala de Deus, soberania e Deus, está falando de Deus como rei, o rei supremo. E a gente sabe, que a gente já estudou história, a gente sabe que os reis, eles tinham uma forma de poder. E qual que era essa forma de poder? Quem estudou sabe, eu estudei, mas eu não lembro. Não lembrava, né? Qual que é? Monarquia. Então, quando a gente fala Deus é soberano, está mostrando Deus como rei. E o poder desse rei é uma monarquia absoluta. Porque tem a monarquia absoluta e tem a monarquia que é partidária, onde várias pessoas mandam. Mas não é essa que se refere a Deus. Quando a soberania de Deus está sendo dita, sendo falada, está falando de Deus como rei. E esse rei tem um poder absoluto, onde tudo que existe passa pelo seu poder e pela sua autoridade. Ninguém nesse reino
tem poder para executar qualquer coisa, a não ser que o rei, o monarca, libere, deixe fazer e exercer alguma coisa. Monarquia significa todo o poder e autoridade emana do rei. O rei é soberano e exerce esse poder até a sua morte. Como a gente sabe que Deus não morre, então ele vai exercer esse poder e autoridade para todo o sempre. Para sempre, Deus vai exercer poder e autoridade sobre sua criação. Deus não fica velho, tá? Deus não fica gagá, Deus não fica com Alzheimer, tá bom? Porque ele não envelhece, porque ele não é ser humano. Deus é espírito, amém? Então a gente sabe que ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, vai ser o mesmo Deus hoje, será o mesmo Deus para sempre, sempre exercendo poder e autoridade sobre sua criação. A Bíblia diz em Salmos que o guarda de Israel nem piscar ele pisca, ou seja, tudo está patente aos seus olhos. E Deus vê tudo, sabe tudo, Deus governa tudo. Quando eu falo tudo, irmão, é tudo, tudo mesmo. Amém? Então falar de Deus como soberano é dizer: Deus é o Rei Supremo de todo o universo, onde nada acontece sem que Ele mesmo permita, nada foge do seu controle. Ele governa segundo a sua própria vontade e não precisa explicar, pedir permissão, não pergunta se tu gosta ou não. Ele simplesmente faz o que lhe apraz, satisfaz Ele mesmo. Então, irmãos, quando a gente fala assim, Deus, Ele é soberano, está dizendo que nada foge do seu controle. Ele não pede permissão para agir, não pede. Ele fala: Josias, eu quero fazer isso na tua vida, tu permite? Ele não pergunta, irmãos, porque Ele simplesmente faz, porque Ele é Rei Supremo de todo o universo. Todo o planeta está debaixo da sua autoridade, do seu poder. As estrelas, o céu, as nuvens, o vento, o sol, a lua, as galáxias, todas as estrelas estão debaixo da soberania de Deus. Nenhuma estrela pisca no céu sem que Deus não permita. O sol se põe porque Deus permite. A noite chega porque Deus permite. Porque se Ele quiser interferir, Ele vai interferir. Bom? Então aqui, irmãos, a gente já vai caindo por terra alguns conceitos que nós temos em relação a nós mesmos. Por exemplo, se Deus Ele é o Rei Supremo, Ele é soberano, Ele não pede permissão, Ele nem pergunta se tu gosta ou não, Ele faz tudo segundo o que Ele gosta, o que Ele sente prazer, Ele vai lá e faz. Então, diante disso, irmãos, talvez você se pergunte: e nós? Poxa, o cara não se importa com o que eu acho? Deus não se importa com o que eu penso? Deus não se importa se eu estou agradável ou não, agradado ou não? E aqui já vai cair por terra, irmão, muitas pregações que a gente ouve por aí, onde as pregações dizem sobre o nosso bem-estar, felicidade verdadeira, riquezas, viagens e tal, tudo para o nosso bel prazer. Mas a Bíblia está dizendo que Deus exerce o seu poder sobre todas as pessoas para satisfazer a Ele mesmo. E isso mostra que Deus não está interessado em nos satisfazer. Tudo que Deus faz é pensando nele mesmo. Ele não está interessado em te agradar, em te deixar confortável,
de te trazer bem-estar. Quem prega sobre isso é os coach, tá? Quem é bíblico, pastor bíblico, prega soberania de Deus. E Deus não está interessado em te agradar. Por isso que tudo que existe, Paulo vai dizer lá em não sei se é em Filipenses, velho, que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus quis convergir em Jesus tudo que existe nos céus e na terra. Tudo que foi feito, tudo que foi criado é para satisfazer a vontade de Deus. Não existe a nossa vontade, a nossa satisfação. Deus não está interessado nisso. Alguma pergunta até aí? O bagulho é louco, mano. Por isso que é necessário conhecer a Deus, irmãos, porque a nossa vida muda diante do conhecimento e entendimento de Deus. A nossa oração muda. Acho que é por isso que a maioria dos cristãos muito frustrados, né? A frustração tem sido um sentimento mais presente, justamente por causa da soberania, e a gente acaba criando uma ilusão. Por isso que tem um monte de crente frustrado, triste, já abandonaram o Senhor, porque prometeram bem-estar e o bem-estar não aconteceu. Porque as coisas não acontecem porque eu determino, porque eu profetizo, porque eu falo, porque eu oro, porque eu digo, porque eu jejuo. As coisas não acontecem porque você faz isso, porque não está no nosso controle as coisas, está no controle de Deus. Fazer como Ele quer, a hora que Ele quer, o que Ele bem entender. E nós, pastor, fala de nós somos meras pessoas que devem se enquadrar na vontade de Deus, para que eu cumpra o propósito da nossa existência. A Bíblia está cheia de textos dizendo: nós fomos criados para a glória de Deus, satisfazer a glória do Senhor. A recompensa nossa não é riquezas financeiras, materiais. Nossa maior riqueza é salvação que temos em Cristo Jesus. Quando não merecíamos, éramos pecadores. Efésios capítulo 2, Paulo fala sobre isso. Merecíamos a morte porque éramos filhos da desobediência, mas Deus quis, por meio da graça, nos dar a maior riqueza que um ser humano caído pode receber, é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa maior riqueza. Mas isso não dá ibope, isso não dá lucro, porque as pessoas não querem Jesus. Jesus estava na Bíblia quando o discípulo chega, tudo animadinho, né? Os demônios se sujeitavam a ele, tal, Jesus Santo. Não se alegre com isso, não. Alegre-se, teu nome escrito no livro da vida, ou seja, isso basta. O que acontece a partir de nós não é mérito nosso. Tudo que acontece através de nós, por exemplo, digamos que eu tenho um dom de cura, eu preciso ser batizado nisso ainda. Digamos que eu tenho um dom de cura. Deus manda eu orar por uma pessoa, porque Deus quer curar, Deus decidiu curar. E aí eu oro para essa pessoa, e essa pessoa é curada. Qual é o mérito meu? Tem algum mérito a mim? Foi porque eu orei? Foi porque eu jejuei? Porque eu consagrei? Não. O mérito é de Deus. Sempre será de Deus. Tudo que eu faço a partir de manifestações poderosas e sobrenaturais de Deus, não há mérito a nós, porque o mérito é a glória de Deus. Então Deus exerce soberania sobre todas as coisas, porque Ele quer que tudo que exista para a glória dEle, satisfazer Ele mesmo, para agradar a Deus e não a nós. Por isso nós dizemos aqui direto: culto não é nem para perguntar se tu gostou ou não, porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. O culto é para o Senhor. Nós louvamos para Ele, por causa dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas.
oramos, louvamos, adoramos, ofertamos, dizimamos, porque Ele disse que era assim que deveríamos fazer. Não há mérito algum em nós, porque se fosse, é o que Martinho Lutero diz, por mérito nós merecemos inferno, mas por graça Ele quer nos dar o céu. Olha que lindo. Por mérito, se for por mérito, irmãos, por mais que tu ore, tu jejue, tu faça tudo que a Bíblia diz, tu ainda merecerás o inferno. Eu ainda merecerei o inferno, mas Deus quis nos dar, estender a sua graça e nos salvar, nos dar vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Então olha só, o texto que a gente vai ler, abre aí Salmo 103, a partir do versículo 19, Salmos 103, 19 em diante. Salmo 103, 19. Olha só o que diz o texto: o Senhor estabeleceu nos céus o seu trono, e o seu reino domina sobre todos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós, os fortes e poderosos, que executam as suas palavras, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, ministros dele, que executais os seus desejos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Aqui o salmista deixa explícito que Deus estabeleceu nos céus o seu trono. Olha aí, falando sobre trono, porque Deus quis se manifestar a nós como Rei Supremo, como majestade santa. Ele quis se manifestar a nós. Lembra que antes de Jesus iniciar o seu ministério, o que João Batista pregava? Arrependei-vos e convertei-vos. Por quê? Porque era chegado o reino de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus sobre os homens por meio de Jesus. Então Deus quis expressar o seu poder, sua soberania, sua autoridade como rei, o Rei Supremo, onde todo o poder está nas suas mãos, toda a autoridade. Não há nada que exista por si só que se auto-execute, que auto-faça alguma coisa, tá? Só executa alguma coisa se Deus permitir, porque nada, irmãos, eu quero que você grave isso, nada acontece conosco sem que Deus permita. Por isso que no Pai Nosso ele diz, Pai Nosso, mas seja feita a tua vontade. Assim na terra como... Ele fala da soberania, né? Vontade de Deus que domina sobre tudo. É, isso aí. E a gente precisa analisar um pouco esse texto. Deus exerce soberania sobre os céus? Deus exerce soberania no céu, irmão? Onde está o seu trono? Ele exerce soberania? É. Ele exerce soberania nos céus? Você acha que no céu todos que está lá, os anjos que estão no céu, todos os seres celestiais que estão no céu, estão submetidos à soberania de Deus? Sim ou não? Se tudo, irmão, tudo que Deus criou, quando fala assim, tudo que Deus criou, é tudo que vem depois dele. Tudo que vem depois de Deus foi o que ele criou. Tudo está debaixo da sua soberania. Então não responda com medo. É sim, pastor. É porque a palavra de Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Ou seja, ele ordena e coordena tudo, né? Tudo. Ou seja, ele observa tudo ao mesmo tempo e ele que manda tudo, né? Biblicamente, a gente vê na Bíblia e percebe que Deus exerce soberania 100% no céu.
onde os seres criados por Deus, celestiais, reconhecem a soberania de Deus, reconhecem que Ele é soberano, que Ele é criador, mas os homens da terra negam a soberania de Deus. Eles afirmam que é a evolução da ciência, que é a teoria do Big Bang e os caramba quatro, é a biologia, a teoria da evolução, onde os seres humanos evoluem por si só. Eles negam a soberania de Deus, mas Deus diz em Romanos, capítulo 1, que Deus mostra toda a sua existência na natureza. Não há um ser que diga que Deus não existe, porque Deus se mostra existente sobre tudo que existe na terra. Mas eu acho que esse sentimento que tinha no Lúcifer, do Satanás, está no nosso coração, de querer ser igual a Deus ou querer ser Deus. Porque as nossas atitudes, elas demonstram isso, né? Então, o que levou ele a querer ser mais que Deus? Um sentimento que surge no seu coração, está estabelecido, ele diz, eu terei um Deus acima de Deus, ou seja, ele quer ser mais que... E nós não é diferente, não. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente entrar logo aqui no negócio que mexe com a nossa cabeça. Olha só, vamos pegar esse exemplo aí que a pastora Estela falou, sobre Lúcifer. Você acha que Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar? E os anjos também? Tá, beleza. 100% firme, forte? Tá. Deus sabia que Adão e Eva iam pecar? Então por que ele colocou a árvore da vida no jardim? Por quê? Por que ele deu a ordem dizendo não comam desse fruto, se ele sabia que eles iam cair? Hã? Deus criou Adão primeiro, depois criou Eva. Para testar em Deus, dizer assim é o melhor Deus. Testar? Para testar a Deus? Para ver se eram filhos de Deus mesmo? Ninguém surpreende Deus, ninguém pode ocultar nada de Deus. Talvez Deus deixe isso acontecer para dar um exemplo para nós aqui. Então a gente pode afirmar que todo mal que existe eu já sabia que ia acontecer. Podemos afirmar isso. Deus, Que tudo que existe na terra de ruim eu já sabia que ia acontecer. Muito bem. porque a Bíblia diz que ele é onisciente, não é isso? Ele sabe. Então tudo que acontece hoje faz parte do plano de Deus. Estava tudo aqui tratado por Deus, que Adão ia cair, e Eva também ia contaminar todo mundo com pecado sobre a terra. Sim. Você continua firme nisso? Eu já começo Tudo, a pensar. tudo faz parte do plano de Deus. Deus arquitetou um plano para fazer o ser humano sofrer. Não. Aí também não. Tipo assim, tudo foi arquitetado por Deus, eu creio que ele permite. Que o plano é o melhor. Mas por dar errado, ela vai dar uma Irmãos, exatamente, Deus sabe todas as coisas. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano, e esse plano está sendo executado desde o princípio de todas as coisas. Abra a tua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, a gente vai ver aí o que Paulo afirma. O que Deus fez no mundo em 3 dias, foi? 3 dias, e no 7º dia ele descansou. O que ele fez no descanso? Não, ele fez o mundo em 6 dias, foi? Foi. No 7º dia ele descansou. Não é só correr e trabalho. É por isso que eu vejo a justiça. Guarda o sábado? Na verdade, foi Deus que estabeleceu guardar o sábado, mas foi como para que fosse um dia separado para Deus, exclusivamente para Deus, todo dia. Não que todo dia não seja, tá?
mas algo exclusivo para que eles não fizessem nada a não ser adorar a Deus. Mas isso foi no tempo da lei, quando Deus estabeleceu isso. A lei foi ultrapassada por Cristo Jesus. Não que ele aboliu a lei não existe mais, não, pelo contrário. Mas a gente não vive mais por regras, porque todos os dias agora são de Deus, de fato, de verdade. Tudo que fazemos porque adoramos a Deus, tá? Não precisamos tirar um para adorar, porque tudo que nós fazemos é uma adoração a Deus. Até isso aqui, né? Tudo. Então olha só, vamos ver o que Paulo fala aí, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o seu plano, ou segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu nome, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, ou seja, revelando a nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que tinha proposto em si mesmo, de tornar a congregar todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, até em Cristo, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Mas esse texto aí é sensacional. Isso mostra que tudo que aconteceu, está acontecendo hoje, vai acontecer, está ocorrendo tudo segundo o plano que Deus tem em suas mãos. Então quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, até o Éden, a queda de Adão, antes da queda de Adão, a queda de Lúcifer e de um terço dos anjos, essa rebelião que teve lá, Deus já sabia que ia acontecer, porque ninguém surpreende